Convidamos agora a presidente do LIDE Ceará, Emília Buarque, para abrir o evento. Obrigado. Boa tarde. Tão feliz em fazer novamente um evento com tantas pessoas importantes presentes. Então, boa tarde novamente a todos os filiados do LIDE Ceará, aos amigos da imprensa aqui presente. Eu já lhe chamei de juiz, magistrado, ministro, agora Moro, né, o pré-candidato Sérgio Moro. Seja muito bem-vindo ao LIDE, Moro, é uma grande honra recebê-lo. Você personifica um dos maiores legados que nós podemos deixar para os nossos filhos, que é a ética e a moralidade. Muito obrigado por estar aqui. Senador Eduardo Girão, que é o grande anfitrião dessa visita de Sérgio Moro ao Ceará, tem pautado sua trajetória por equilíbrio e independência, além de elevados valores cristãos, e nós somos seus admiradores. Aproveito aqui para cumprimentar, eu não sei se ela já chegou, mas eu sei que ela está já aqui, vai participar do nosso evento, a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, que também nos dá a honra dessa participação. Ela está chegando, não é isso? Está vindo. Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho do Grupo Edson Queiroz e presidente do Instituto Mayra Eliane, meu amigo, que, inclusive, Sérgio Moro vai visitar o Instituto amanhã, é isso? Ou hoje? Amanhã? Sim. Geraldo Luciano Matos Júnior, co-anfitrião de Sérgio Moro, também no Ceará, é presidente da Unique Consultoria e grande referência no setor empresarial, sobretudo para empresas de capital aberto. Raul Amaral, sócio-diretor da R. Amaral Advogados, que muito tem contribuído nas discussões de temas jurídicos no LIDE. Eu vou ser muito sucinta, porque eu sei que a expectativa de todos é ouvir o Moro. O fato é que Sérgio Moro é o maior protagonista da agenda anticorrupção do país. Há quem defende que esse combate à corrupção vai ser um tema relevante nessas eleições, outros dizem que não, que o foco dessa eleição é a economia, e eu entendo que esse abismo da desigualdade, hoje vista no país, nos une a todos, os 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, e também nós que estamos aqui, empreendedores que geramos emprego e renda nesse país. Mas é importante que se diga que corrupção tem sim relação com a economia. E independente das pesquisas, aí é uma observação pessoal minha, eu acredito que essa eleição ainda está muito aberta, previsões são meras especulações, por isso, cada pré-candidato joga com as suas cartas. Nós teremos aqueles que podem assumir uma agenda anticorrupção e aqueles que não podem. Porém, não é só isso, Moro, que nós precisamos. Aliás, o próximo presidente da República assumirá um país em grande dificuldade, todos sabem, e precisa estar muito seguro da sua responsabilidade. É por esse motivo também que o LIDE está buscando ouvir a todos. Então, é importante que eu esclareça aqui que estamos em contato com todas as campanhas expressivas, indistintamente, e o nosso convite, tal como nós fizemos em 2018, é para ouvir ou o pré-candidato ou alguém que represente a área econômica. Só não ouviremos se declinarem do convite ou se houver algum impedimento legal ou desistência da candidatura, mas lembrando que o LIDE é apartidário e vai preservar essa independência. Para finalizar, na história política recente do Brasil, nós estamos nutrindo principalmente duas grandes expectativas. A primeira é uma agenda liberal e a segunda é uma postura de ética e moralidade. É óbvio que um governo liberal é um governo onde o Estado deve controlar menos. E, por consequência disso, menos Estado, menos suborno, menos troca de favores. Podemos dizer que no combate à corrupção nós retrocedemos muito, sem falar, que eu acho que é uma pauta que nós devemos falar aqui hoje, dada a ligação do nosso pré-candidato com esse segmento em específico, da interferência desmedida do judiciário e seus assintosos privilégios. Mas hoje a gente quer ouvir o conjunto da obra e o que podemos esperar do Sérgio Moro
pré-candidato, ou melhor, o que podemos esperar do Sérgio Moro se for o presidente da República do Brasil. Bom evento a todos. Obrigada. Senhoras e senhores, convidamos o senador Eduardo Girão para fazer a sua saudação. Paz e bem, todos vocês. Momento muito especial estarmos aqui, Emília, com a sua liderança, elegância, participando de um emblemático evento. Esse cidadão de bem do Brasil, um homem decente, que mudou o curso da história do país com a sua coragem, sua ousadia, depois de muitas injustiças que sofreu e vem sofrendo, por um sentimento de dever, está nos dando uma opção muito importante para essa eleição, que será a eleição mais importante que, pelo menos nos meus 49 anos, eu sinto que nós vamos ter uma eleição delicada, totalmente polarizada, onde o fígado está se sobressaindo à razão, ao bom senso, e nós vamos precisar realmente ter muita inspiração para trabalhar por um caminho para os nossos filhos e para os nossos netos. Ele não vai falar porque é uma coisa, é difícil você falar de si mesmo, mas eu que estou convivendo com ele, desde o momento que ele foi ministro da Justiça desse governo, e eu antes quero dizer aqui, que esse governo, como todos os outros, tem acertos e tem erros. Agora, qual era a expectativa de todos nós das ruas? Desejo legítimo da sociedade eram que pautas anticorrupção, anti-impunidade, velha política, toma lá da cá, barganha, tudo isso fosse página do passado. Foi esse o sentimento nosso em 2018. Mas nós retrocedemos nesse sentido. Igor, você estava me comentando agora que assistiu o filme do grande pacifista e humanista Divaldo Pereira Franco, da Bahia. E ele tem uma frase que é de Joana de Ângeles, a mentora dele, que diz o seguinte, mentora espiritual dele, que diz o seguinte: a verdade precisa ser entregue. Você tem duas formas de entregar a verdade. Ela é como uma pedra preciosa. Ou você joga na cara da pessoa, pá! Ou você entrega no viludo para a pessoa. A verdade tem que ser entregue. E a verdade é que a gente precisa agir com sabedoria, mas com coragem. E não é só ele, não, que está vindo dos Estados Unidos, não precisava. Estava pelo jurista que é, pelo nome exponencial no mundo, respeitado em vários países da Europa. A força-tarefa da Lava Jato, gente, vamos combinar, né? É símbolo internacional, positivo do Brasil, no enfrentamento à chaga da corrupção e da impunidade que deixa nosso país de joelhos para o mundo. E essa decisão dele de voltar para o Brasil, porque viu que a gente ia ficar entre um passado recente de petrolão, de mensalão, de charutão. Charutão por causa do dinheiro nosso, do BNDES, enviado para essas ditaduras sanguinárias, uma delas lá em Cuba, que foi o Brasil recebeu no governo do PT charuto de garantia, com o nosso dinheiro. E o que nós estamos vendo hoje, fome,
o Centrão mandando dentro do governo. Qual é o futuro que nós vamos ter? Venezuela, mais tragédia econômica social. Nós precisamos de um caminho. E nos 20 segundos que faltam, eu quero dizer para vocês da obstinação, do caráter, da vontade de servir, da compaixão que esse ser humano ele tem no coração e tem demonstrado muita disciplina. E eu tenho certeza que se a gente colocá-lo, que Deus abençoar, no Palácio do Planalto, vai dar muitas alegrias, porque é um homem pacificador, é um homem de diálogo e que busca o consenso a toda prova. Eu sou testemunha disso no período que ele ficou no ministério, e eu acho que ele ficou até além. Eu acho que ele foi... E o pessoal ainda fica dizendo, Emília, você me permite 30 segundos. Eu disse que ia cumprir aqui com 5, mas eu vou pedir 30 segundos. O pessoal fica dizendo, ele tinha interesse de ser o ministro do STF. Olha como não tem lógica isso, como é uma fake news. Bastava ele ter ficado mais 3 meses. Bastava ele ter aguentado mais 3 meses, que ele seria indicado. Isso não tem cabimento. Ali foi uma violência aos princípios e valores dele, do que estava acontecendo, tentativa de interferência na Polícia Federal, o pacote anticrime, que foi desmembrado, desmantelado, que é como um filho para ele, que foi com a missão de fortalecer o enfrentamento da corrupção e da impunidade. Então, eu acho que a gente está num momento sublime, e eu espero que vocês ouçam com atenção o que ele tem a dizer aqui, porque eu acho que o Brasil merece uma pessoa íntegra e correta na presidência. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que recebemos o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, para abordar o tema Caminhos para o Brasil. Jurista, ex-magistrado e professor de Direito Brasileiro. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Concluiu seu mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Foi juiz federal e ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Especializou-se em crimes financeiros e tornou-se juiz federal em 1996. Nessa função, atuou em casos como o escândalo do Banestado e a Operação Farol da Colina. No Supremo Tribunal Federal, STF, auxiliou a ministra Rosa Weber no julgamento de crimes relacionados ao escândalo do Mensalão. A maior notoriedade se deu entre março de 2014 e novembro de 2018, com o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na Operação Lava Jato, que, segundo o Ministério Público Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro de todos os tempos calculado no Brasil. Atualmente, ele é pré-candidato à presidência da República. Senhoras e senhores, com a palavra, o convidado especial do almoço debate do Lide Ceará, Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar falando hoje nesse evento aqui no Lide Ceará. Graças à gentileza e generosidade da Emília Buarque, meus agradecimentos. Quero aproveitar e cumprimentar aqui os componentes da mesa e estender esses cumprimentos a todos os senhores e senhoras. Então, Igor Queiroz, tive a grata informação que vamos visitar amanhã um empreendimento destacado de educação que o senhor conduz, que reflete um pouco o que a gente está fazendo nessa jornada pelo país, para conhecer experiências exitosas, que o nosso objetivo é conhecer aquilo que está dando certo e tentar multiplicar essas experiências pelo país. Estivemos, por exemplo, em locais como o Hospital de Base, lá em Rio Preto,
no estado de São Paulo, que é um destacado hospital no interior. Estivemos ontem em Limoeiro, no Hospital São Camilo. Estivemos ontem no IPRED, e assim por diante. Vamos conhecer lugares interessantes, experiências que deram certo, que é o que nós queremos aqui multiplicar. Cumprimento também o Raul Amaral, né? Acabei conhecendo ontem. E cumprimento aqui também o nosso Geraldo Luciano, que ingressou no Podemos recentemente. É um dos novos e promissores quadros do Podemos. Um agradecimento especial ao senador Eduardo Girão, pelas suas palavras gentis. Acho que o senador, a gente pode dizer com muita propriedade, que é um dos destaques políticos da eleição de 2018, que se manteve fiel aos seus princípios e aquilo que prometeu fazer no Congresso Nacional. E um agradecimento à Emília, mais uma vez, pela gentileza e pela generosidade, né, por ter me convidado aqui para participar desse evento. Fiquem à vontade, tá? Diz um ditado que um homem não deve ficar entre o almoço de outros, né? Então, fiquem à vontade para prosseguir no almoço normalmente e, certamente, alimentando-se bem, vão achar que a minha palestra aqui, a minha exposição, vai estar ainda melhor. E, pelo menos, se eventualmente não gostarem, ao comentar o evento, vão poder dizer que a comida estava boa. Olha, não vou falar muito tempo, eu quero abrir aqui para as perguntas, principalmente, que eu sei que vocês têm muitas curiosidades. Eu, de fato, estava no exterior ano passado e fiquei assistindo o transcorrer de 2021 com muita tristeza. A pandemia, com esse número enorme de vítimas brasileiras, uma verdadeira tragédia humanitária. A economia não indo bem. A gente tinha uma expectativa que a economia se recuperaria rapidamente após a pandemia, mas não foi isso que nós vimos. Nós vimos uma explosão do dólar, um descontrole da inflação, que sim, tem reflexos em algo que acontece no exterior, mas a má condução da política econômica também tem a sua parcela de culpa. A gente começou a ver cenas deploráveis no país, de pessoas passando necessidade, retratadas até que mesmo no Ceará, pessoas atrás de restos de alimentos no lixo para poder sobreviver. Isso é algo entristecedor. E o que me desapontou mais foi constatar que a gente estava caminhando para um cenário de polarização em 2022, com extremos, e cada um pode ter as suas preferências, mas extremos que representam um governo atual que não deu certo, temos que ser franco. Eu me desapontei também, como muitos brasileiros, e hoje a gente vê o país estagnado, com juros altos, com inflação tentando ser controlada, mas ainda num patamar elevado e com previsão de concluir o ano acima da meta. Um governo que assistiu e até contribuiu para o desmantelamento do combate à corrupção, que é uma pauta importante para qualquer país, inclusive para o crescimento econômico. Um extremo é esse, e o outro extremo é um governo do passado, que não deu certo. Um governo que produziu não só os maiores escândalos de corrupção da nossa história, como também nos entregou a grande recessão de 2014 a 2016. Nós até hoje não nos recuperamos daquela recessão. Esse governo que quer voltar nos fez perder no mínimo 9 anos. A renda per capita de hoje ainda é inferior à renda per capita de 2013. E isso dá uma dimensão
do tamanho do estrago que foi feito. E eu lá no exterior, observando esse cenário, e eu esperei, dia após dia, que aparecesse alguém com potencial eleitoral de romper essa polarização e oferecer uma alternativa aos brasileiros. Infelizmente, isso não aconteceu. E muita gente me dizia que eu era um nome que tinha esse potencial. Foi uma decisão difícil vir voltar para cá. Mas eu sempre fui, também posso dizer de mim, um lutador. Eu nunca desisti de grandes desafios. E acabei encarando esse projeto com uma missão, com bons aliados, como o senador Girão, com pessoas dando apoio na sociedade e no setor privado. Mas nós temos realmente que produzir alternativas para o eleitor aqui em 2022. Não podemos ficar reduzido a esses dois extremos. O Brasil é muito melhor do que Lula e que Bolsonaro. E aqui eu falo isso para deixar muito claro, sem qualquer questão pessoal envolvida. Tá? Sem qualquer questão pessoal. Eu até teria motivos para me queixar pessoalmente de ambos, tá? Mas a questão é basicamente objetiva. Uma eleição tem que ter um olhar para o futuro e não um olhar para um governo que não deu certo, que é o governo atual, ou um governo do passado que foi igualmente trágico aqui para nós. Então nós estamos colocando esse projeto em andamento. Estamos já em terceiro lugar das pesquisas. Tá? E tem muito caminho pela frente. Às vezes eu ouço, né, o pessoal diminui um pouco a questão do terceiro lugar. Ainda está em terceiro lugar? Não, nós já estamos em terceiro lugar. Aí, com imenso potencial de voto. E temos algo em nosso favor que os outros não têm. Nós temos a verdade. A verdade tanto em relação ao que aconteceu no passado, e temos a verdade em relação ao que a gente quer construir para o nosso futuro. E tem a credibilidade. Eu não sou aqui o candidato anticorrupção. Tá? Sim, o combate à corrupção está no meu DNA. Então, quando eu chego e digo que a gente vai combater a corrupção, melhorando as nossas instituições, eu tenho credibilidade para falar isso. Porque eu tenho a minha história por trás. Tudo que foi feito na Lava Jato. E foi feito depois. Que eu, de fato, renunciei lá ao cargo de ministro da Justiça, não porque eu queria. Se eu fosse pensar em mim ali, eu estava até hoje como ministro da Justiça. Ah, o ministro da Justiça, com prestígio, poderia ter sido até indicado para o Supremo, mas se você precisa vender a sua alma para ficar num cargo público, eu digo que esse cargo público não vale a pena. E eu preferi ser fiel. Aqueles que dizem, sugerem maldosamente que eu teria traído alguém ali, no fundo, eu teria traído a população brasileira se tivesse permanecido naquele governo, neste governo. Porque eu não posso ser cúmplice de coisa errada. Eu não me vendo por cargos. E isso me dá credibilidade para dizer ali adiante que nesse projeto, desse ano e nos anos vindouros, a gente vai estar sempre ali defendendo fazer a coisa certa, a cada momento. A gente precisa, sim, retomar o Brasil dos nossos sonhos. Como eu disse, eu não sou aqui o candidato anticorrupção, embora o combate à corrupção esteja no meu DNA. Eu quero me apresentar como alguém em que toda a tarefa, alguém em toda a tarefa que se empenhou, conseguiu realizar esse trabalho. Diziam que era impossível combater a corrupção no país, e a gente viu
as coisas mudarem. Pela primeira vez, gente muito poderosa, políticos, empresários, poderosos, que se achavam acima da lei, começaram a arcar as consequências pelos seus atos. Isso não é vingança, não é justiçamento. Isso é aplicação da lei. Isso é aquele chamado governo de leis, em oposição ao governo de arbítrio. Isso é aquilo que os anglo-saxões chamam de rule of law. Isso está nos fundamentos de qualquer democracia moderna. A gente precisa construir um país do qual a gente possa nos orgulhar e dizer que no meu país ninguém está acima da lei, que roubar é errado, que as coisas não caem do céu, mas que se você trabalhar duro e se você trabalhar com honestidade, você vai ter um direito à sua parte. Você vai ter as suas recompensas. Um país no qual você possa dizer que trapacear é errado, que não é o país do jeitinho de levar vantagem em tudo. Isso é que a gente constrói um país moderno. Não é só a questão de bolso, de escolher um ministro da economia que seja o mais esperto da sala. Você precisa sim colocar o país num rumo em que você construa instituições fortes, uma democracia moderna e vibrante. Quando eu fui ministro da Justiça, a gente sabe que o segurança pública, inclusive, é um tema importante aqui no Ceará. É aí que eu admito, eu não consegui avançar na consolidação do combate à corrupção. Porque eu fui sabotado. Fui sabotado infelizmente, com todo o desapontamento, pelo presidente da República. Você tem oposição do Congresso, faz parte, 3 poderes, oposição até mesmo do Judiciário, embora isso nos entristeça, mas isso faz parte. Agora, você não consegue avançar se você não tem o apoio, o ministro, do presidente da República. E por isso que eu saí do governo. Agora, nas pautas em que eu tive liberdade de trabalhar, no combate ao crime organizado e no combate à criminalidade violenta, a gente tomou uma série de atitudes e criou uma série de programas que colocou o Brasil na direção certa. O Programa Vigia das Fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos para elucidar crimes através da prova do DNA, o Programa Em Frente Brasil, as Forças de Intervenção Penitenciária Federal. Nós ali demos início a uma série de programas que geraram bons resultados. Em 2019, houve uma queda de 22% dos assassinatos em relação a 2018. Isso aqui não é um dado ao léu. Tá? Eu sei que tem candidato que chega e começa a falar um monte de cifra e que às vezes inventa. Mas vocês podem checar lá no IPEA. Tá? Dados do IPEA, não são nem do Ministério da Justiça. Tá? Dados do IPEA, 22% a menos de assassinatos. Nunca aconteceu isso no país. Quando isso estava acontecendo lá no Ministério da Justiça, aí muitos críticos diziam, mas o mérito não é do Ministério da Justiça. Claro que a gente sabe que a queda da violência envolve uma série de fatores, mas negar o mérito do Ministério da Justiça é inaceitável. Roubos à carga caíram 40% em 2019 em relação a 2018. Nós adotamos uma política clara de enfrentamento, na forma da lei, contra o crime organizado. Hoje, os crimes violentos estão muito proximamente
vinculados à atuação de organizações criminosas, especialmente na periferia. E o combate ao crime, embora você precise de ações efetivas, como a gente fez com esses programas, que eu citei aqui apenas exemplificadamente, precisa também de atuações simbólicas. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi enfrentar lá o PCC em São Paulo, transferir aquelas lideranças que tinham cometido aqueles atos terroristas em 2006, para que não fossem transferidos para presídios federais. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi isso. Ninguém teve coragem de mexer com esse pessoal, até a gente assumir o Ministério da Justiça. E a gente isolou. E foi game over para essas lideranças. A gente ouvia toda hora, antes de 2019, o nome daquela principal liderança. O pessoal da segurança pública não gosta que fale nomes. Parece aquele filme do Harry Potter, né, que não pode dizer o nome do vilão. Mas a gente ouvia toda hora lá nomes como Marcola. Quando foi a última vez que vocês ouviram esse nome? Provavelmente em 2019. Porque a gente mudou também as regras dos presídios federais, para tirar a possibilidade dessas lideranças criminosas de comandar atentados de dentro da prisão para fora. Interceptações da época, algumas até acabaram sendo divulgadas, apontavam o receio do crime organizado em relação ao novo governo representado pelo Ministério da Justiça. Quando teve a crise de segurança aqui no Ceará, e o governador pediu socorro, a gente agiu rapidamente. Mandou Força Nacional, mandou uma força de intervenção penitenciária, que ficou meses aqui no Ceará, ajudando a arrumar as cadeias e os presídios, que são uma fonte da prática de crimes. Mandamos uma saturação aqui da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, transferimos as lideranças criminosas e a gente teve um resultado. Em 2019, o Ceará teve uma queda abrupta dos principais indicadores criminais. Tudo resultado do Ministério da Justiça? Não. Mas eu tenho certeza que aquela ação que nós fizemos, além de ter debelado a crise de segurança, contribuiu para essa queda. Então, eu não quero me apresentar aqui como candidato anticorrupção. Eu quero me apresentar como um pré-candidato que entrega, que produz o resultado. E agora eu quero falar do que a gente pretende fazer e do resultado que a gente pretende entregar. Prioridade 1, a volta do crescimento econômico. Tá? Não se resolve a volta do crescimento econômico como o candidato do PT diz que vai fazer. Entregar um cheque em branco ao governo para ele gastar não resolve o problema. A gente já viu esse filme antes. Ele acaba em recessão. Precisa, sim, conciliar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Só assim a gente consegue reduzir a inflação, que foi acima de 10% no ano passado, e conseguir, igualmente, reduzir a taxa de juros, que está muito alta, e mata qualquer investimento produtivo ou financiamento de atividade produtiva. A gente precisa retomar as grandes reformas que ficaram para trás. Não pode ser isso de fazer uma reforma por mandato.
Eu vi isso no governo. Eu estava no governo quando foi feita a reforma da Previdência, e foi a única grande reforma. Teve outras reformas setoriais que foram positivas, mas a única grande reforma foi essa. Não fizeram o que prometeram, nem a reforma administrativa e nem a reforma tributária, que são essenciais para a modernização do país. Eu ouvi do próprio presidente, em 2019, que reforma administrativa era para fazer apenas em segundo mandato. Eu ouvi, outros ministros estavam juntos. Então, essa historinha de que o presidente é reformista e o Congresso não é conversa fiada. Nós queremos sim, e o nosso projeto, para deixar aqui muito claro para vocês, ele é centrado em reformas, porque elas são essenciais para a modernização do país e para a retomada do ciclo de crescimento econômico. Uma reforma administrativa que busque cortar privilégios e que busque também a construção de um serviço público de qualidade. Tá? Eu sei que muitos de vocês se preocupam com redução de custos, isso é relevante, isso tem que ser perseguido, mas o principal ponto é ter um serviço público de qualidade. E para isso a gente tem que ter incentivos dentro da administração pública, para você premiar quem mais se dedica, e você tem que ter um mecanismo, sim, infelizmente, mas é da natureza humana, para também resolver o problema daqueles que não respondem aos incentivos. Precisa ter uma reforma tributária. Acho que acho que desde 88, a gente ouve que o sistema tributário brasileiro é confuso demais. Que o empresário tem que gastar uma fortuna com um exército de contadores. Porque, além dos tributos federais, você tem 27 ICMS. Você tem mais de 6 mil ISS. E essas regras gerais que existem em cada estado, normalmente elas têm um monte de exceção. E aí a gente entende que precisa reformar, fazer uma reforma tributária, e a gente não consegue fazer. E quando a gente não consegue fazer, o que a gente começa a ver são as exceções. E aí vem a exceção da exceção, e a exceção da exceção da exceção, e fica tudo cada vez mais confuso. Então, precisamos fazer, e temos isso claro, as reformas modernizantes para o país. As principais delas, mas não somente, reforma tributária e a reforma administrativa. Reforma tributária, principalmente fundada na ideia da unificação dos impostos sobre consumo. Para viabilizar essa reforma tributária, eu particularmente entendo que ela tem que ser neutra. Neutra no sentido de não elevar a carga tributária para nenhum setor, porque senão o setor prejudicado acaba na prática obstaculizando a realização da reforma. Mas uma reforma que simplifique, não só diminuindo os custos operacionais, mas também evitando aqueles efeitos colaterais danosos de guerra fiscal entre os estados, entre os municípios, e até mesmo ações fraudulentas relacionadas à manipulação desse regime tributário confuso. Esse tem que ser o objetivo da reforma tributária, que assim a gente aumenta a produtividade da nossa economia e a gente coloca também o Brasil na rota para um crescimento econômico mais robusto. Nós vamos também, não vamos esquecer da pauta ética, tá? Fim do foro privilegiado.
para todo mundo, inclusive presidente da República. Esse tipo de reforma, para muita gente que às vezes está preocupado mais com a economia, às vezes não parece relevante. Mas é o que dá também legitimidade e credibilidade política ao governo. Mostrar que você está disposto a cortar na sua própria pele e fazer sacrifícios, antes de pedir que outros façam os seus sacrifícios para a gente modernizar o Estado. Fim da reeleição para presidente da República. Não é só a promessa de que não vai ser candidato à reeleição. Tem que ser apresentado no primeiro ano de governo uma proposta de emenda constitucional acabando com reeleição para presidente da República. Tá. Se for incluir governador ou prefeito, eventualmente com uma regra de transição para governador e prefeito, mas para o presidente em exercício, não. Ele também tem que estar disposto a fazer a sua dose de sacrifício. E aí você consegue, deixando de ser uma ameaça política para 2026, você consegue um diálogo muito mais saudável com o Congresso, que foi a experiência, aliás, lá do governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Desde o início se colocou como não candidato à reeleição e conseguiu aprovar num Estado que acho que é o retrato da polarização do Brasil, um retrato de uma polarização muito mais histórica e profunda do que a gente tem hoje, conseguiu aprovar reformas importantes, como a privatização lá do sistema de fornecimento de água lá do Rio Grande do Sul. Meio ambiente, né? Essa é uma pauta importante. O Brasil está sendo visto no exterior de uma maneira injusta, como grande vilão ambiental. Eu até tenho medo, porque a gente conhece alguns filmes norte-americanos, ou uma tradição de Hollywood, que eles adoram escolher um vilão. Já tiveram no passado lá os nazistas, os soviéticos, depois os terroristas. Se a gente não tomar cuidado, o próximo vilão é um brasileiro com uma motosserra, querendo destruir a floresta amazônica, que não é um retrato do que acontece no nosso país. A agropecuária pujante e moderna, que é beneficiada, sim, por uma geografia e um clima favorável, mas também por investimento em pesquisa e tecnologia, ela está distante lá da Amazônia. E ela é uma agropecuária exportadora. E essa imagem de vilão ambiental gera riscos e fecha oportunidades de negócios para essa agropecuária. Sim, o desmatamento ilegal caiu, mas é possível reverter isso. A gente já fez no passado, e desde então só aumentou a tecnologia de vigilância através de meios eletrônicos, satélites, inclusive. Nós criamos, eu mencionei há pouco, no Ministério da Justiça, o programa Vigia, que melhorou, onde ele foi implementado, o controle das nossas fronteiras, durante a minha gestão. Depois eu já ouvi dizer que teve alguns desvirtuamentos. E o que era o programa Vigia? Você pega a polícia de fronteira, polícia estadual mesmo, militar e civil, e você treina e capacita e compra equipamento, e você também dá gratificação para aqueles que apresentam um grande desempenho. Isso fez com que, coisas simples, mas são as coisas mais ou menos óbvias, isso fez que no local em que o programa foi implementado, os resultados de apreensões de drogas, de armas e de contrabando dessem um salto gigantesco. A gente pode fazer um vigia verde na região amazônica. E se a gente começar a fazer a nossa lição de casa, em matéria ambiental, a gente consegue atrair investimentos para programas
de desenvolvimento sustentável na região. É claro que a população lá da região amazônica precisa ter oportunidades de crescimento econômico. Mas é plenamente possível fazer isso sem a destruição ilegal da floresta. É possível se pensar em como recuperar de uma maneira produtiva as áreas degradadas. Há um universo que está se abrindo, ainda infelizmente muito lentamente, de créditos de carbono que a gente pode utilizar. E se a gente tiver, né, se a gente tiver esse cuidado, o Brasil pode novamente se apresentar perante a comunidade internacional, não só como uma economia relevante, mas como uma economia responsável. Celeiro do mundo, mas também líder na preservação ambiental, num cenário de mudança climática. Sem falar no nossa matriz energética, que é relativamente muito mais limpa do que de boa parte dos países lá europeus, ou mesmo da América do Norte. Isso a gente consegue usar favoravelmente, inclusive, em mesas de negociação internacionais. Enfim, eu vou abrir agora para perguntas, tá? Mas essas são algumas linhas gerais do projeto que a gente imagina, tá? Não é centrado, como se critica, às vezes na imprensa, no combate à corrupção. A gente sabe que a prioridade é a retomada do crescimento econômico. Embora a gente não vai abandonar também o combate à corrupção. Mas o que a gente fez no passado, na Lava Jato, que não foi algo trivial, como foi mesmo dito aqui, e vocês sabem, teve um reconhecimento internacional significativo. E o que a gente fez no Ministério da Justiça, em pouco tempo, que a gente conseguiu melhorar a segurança pública no país, são as nossas credenciais de credibilidade. Para dizer que se a gente está prometendo fazer isso, a gente vai fazer isso. E a gente está pronto para encarar qualquer desafio. Tem um velho ditado que diz que os deuses favorecem os ousados. E o Brasil hoje está precisando de uma pitada de ousadia. Muito obrigado. Muito obrigada, então, a presença de todos. Eu quero aqui agradecer, Moro, em especial a sua presença, né? Nós temos aí algum contato, participamos de alguns grupos nacionais, e eu tenho esse privilégio de ouvi-lo com certa frequência, mas é diferente conhecê-lo pessoalmente, ouvi-lo, e é essa oportunidade que nós tivemos aqui. Eu rogo a Deus para que Ele ilumine nessa trajetória, que eu sei que vai ser árdua, e espero para todos nós, desejo para todos nós que o destino econômico, social e democrático do nosso país seja melhor do que hoje se apresenta. E passo a você para as considerações finais. Obrigado, Emília. Mais uma vez, só finalizando muito rapidamente. Eu até peço desculpa, a gente tem que sair um pouco rapidamente, porque a gente tem uma entrevista que vai ser em parte ao vivo, né? Mas foi um grande prazer e um privilégio aqui compartilhar esse almoço com todos vocês. E aquilo que eu falei ali no início, né? No mínimo, vocês podem sair e falar, o almoço foi bom, a comida estava ótima. Tá bom? Muito prazer e muito obrigado.